Satanás é chamado de pai da mentira. E a maior mentira que ele plantou na igreja foi esta: pobreza é santidade. Milhões de cristãos acreditam nisso hoje e acham que estão servindo a Deus, mas estão servindo ao enganador. Neste vídeo, vou te mostrar por que pobreza é obra do diabo, não de Deus, por que miséria é maldição demoníaca e por que riqueza e prosperidade vêm de Deus. Isso vai incomodar, mas a verdade incomoda antes de liberar. Você já parou para pensar de onde vem a ideia de que Deus quer você pobre? Não veio de Jesus. Jesus alimentou multidões, transformou água em vinho de qualidade, andava com um tesoureiro porque tinha recursos para administrar. Não veio dos apóstolos. Paulo trabalhava para ter e para dar. Pedro tinha barco, negócio próprio. João tinha contatos com o sumo sacerdote, o que indica posição social. Então, de onde veio? Veio do enganador, do pai da mentira, que pegou verdades bíblicas, distorceu sutilmente e plantou na mente da igreja, e a igreja engoliu, e repetiu por gerações, até você acreditar que é doutrina de Deus. Vamos entender a estratégia do diabo. João 10:10. Jesus diz claramente: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem é o ladrão? Satanás. O que ele faz? Rouba, mata, destrói. E uma das formas de roubar é roubar prosperidade. Uma das formas de matar é matar potencial. Uma das formas de destruir é destruir famílias através da miséria. Jesus veio para o oposto: vida abundante, não sobrevivência, abundância. E abundância não é só espiritual, é integral, espiritual, emocional, relacional e sim material. Mas o diabo inverteu a mensagem e fez cristãos acreditarem que abundância é do diabo e escassez é de Deus. É engano diabólico, literalmente. Deuteronômio 28. Este capítulo divide bênçãos e maldições. Bênçãos vêm da obediência, maldições vêm da desobediência. Leia o capítulo inteiro. Bênção é prosperidade, abundância, colheita farta, celeiros cheios, empréstimo dado, não tomado, nação exaltada. E maldição? Pobreza, escassez, fome, doença, humilhação, empréstimo tomado, não dado, nação subjugada. A Bíblia é cristalina. Pobreza está na lista das maldições, não das bênçãos. E quem é o autor da maldição? Satanás. Quem é o autor da bênção? Deus. Mas você foi ensinado o contrário. Que pobreza é bênção disfarçada. Que Deus te mantém pobre para te ensinar. Mentira. Deus te tira da pobreza quando você obedece. Satanás te mantém preso nela através de mentalidade distorcida. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Leia de novo. A bênção do Senhor enriquece, não empobrece, enriquece. E esse enriquecimento não traz dor, não traz culpa, não traz desvio, porque vem de Deus. Agora compare com a pobreza que você conhece. Ela traz dor? Traz. Humilhação, estresse, brigas familiares, relacionamentos quebrados, saúde destruída, potencial desperdiçado. Isso não é de Deus, é do inimigo. Mas o diabo convenceu você que sofrer com pobreza te santifica. Não santifica, te destrói. E destruição é obra dele. Vamos falar de Jesus na cruz. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O que isso significa? Que toda a maldição listada em Deuteronômio 28 foi quebrada na cruz, incluindo a pobreza. Jesus levou a maldição para que você recebesse a bênção de Abraão. E qual era a bênção de Abraão? Gênesis 24:1. Abraão era rico em tudo. Tudo. Gado, prata, ouro, servos, terra. Essa é a bênção que Jesus conquistou para você na cruz. Mas o diabo não quer que você saiba disso. Então ele usa líderes religiosos bem-intencionados, mas enganados para pregar o oposto. Que a cruz te deu só perdão espiritual, não transformação total. Mentira. A cruz quebrou toda maldição, espiritual e material. Agora, vamos expor as mentiras específicas que o diabo plantou. Primeira mentira:
Deus te mantém pobre para te proteger de desvio. Isso soa espiritual, mas é diabólico, porque assume que você é tão fraco que prosperidade te destruiria. E que Deus, em vez de te fortalecer, prefere te manter fraco através da falta. Isso não é Deus. Deus capacita, Deus fortalece, Deus confia recursos a quem é fiel no pouco e multiplica para quem administra bem. A ideia de que Deus te empobrece para te proteger é do diabo, porque cria resignação, e resignação paralisa, e paralisia impede que você seja o que Deus planejou. Segunda mentira: se você prosperar, vai se orgulhar. Talvez, ou talvez você seja grato. Abraão prosperou e não se orgulhou. Jó prosperou e não se orgulhou. Davi prosperou e não se orgulhou enquanto foi fiel. Salomão prosperou e só se orgulhou quando idolatrou. O problema nunca foi a prosperidade, foi o coração longe de Deus. E se seu coração está com Deus, prosperidade não te desvia, te capacita a fazer mais. Mas o diabo quer que você acredite que prosperidade automaticamente corrompe, para você rejeitar a bênção antes de receber. Isso é engano estratégico. Terceira mentira: Jesus era pobre, então você deve ser. Jesus não era pobre, tinha um tesoureiro, Judas. Para quê? Porque havia dinheiro para administrar. Jesus recebia sustento de mulheres ricas, Lucas 8. Joana, Susana e muitas outras. Jesus tinha roupas de valor, João 19. Os soldados jogaram sorte pela túnica, porque era feita de uma peça só, sem costura. Isso era artigo caro. Jesus não era miserável, tinha estrutura para ministrar. O que ele não tinha? Apego. Ele usava recursos para o reino. Não acumulava egoisticamente, mas tinha e usava. Mas o diabo pintou Jesus como mendigo, para você achar que seguir Jesus é mendigar. Não é. É administrar bem o que Deus provê. Quarta mentira: o amor ao dinheiro é raiz de todo mal, então dinheiro é mal. Paulo disse que o amor ao dinheiro é raiz de males, não o dinheiro em si, amor desordenado, idolatria. Isso sim é raiz de males, mas dinheiro em si é neutro, é ferramenta. Você pode usar para o bem ou para o mal, mas o diabo distorceu o versículo, tirou o amor e deixou só dinheiro. E agora cristãos têm medo de dinheiro, como se dinheiro fosse demônio. Não é. Dinheiro é recurso, e recurso nas mãos de justos faz o bem. Nas mãos de ímpios faz o mal. O problema nunca foi o dinheiro, foi o coração de quem usa. Quinta mentira: mais fácil camelo passar pelo fundo de agulha que rico entrar no céu. Então ser rico impede salvação. Jesus não disse isso. Ele disse que confiar nas riquezas impede. O jovem rico confiava mais nas riquezas do que em Deus. E Jesus expôs isso. Mas logo depois, Pedro pergunta: então quem pode ser salvo? E Jesus responde: para Deus tudo é possível, inclusive salvar ricos. José de Arimateia era rico e foi salvo. Zaqueu era rico, restituiu o que roubou, ficou com o resto. E Jesus disse que salvação veio àquela casa. O problema nunca foi ter, foi idolatrar. Mas o diabo fez parecer que ter é automaticamente idolatrar, para você rejeitar a bênção. Agora, vamos falar da origem espiritual da pobreza. Satanás não cria. Ele rouba, mata, destrói. Deus criou o mundo com abundância. Gênesis 1 e 2. Árvores frutíferas, rios, ouro de boa qualidade, pedras preciosas. Deus não criou escassez, criou fartura. E colocou o homem para administrar, dominar, multiplicar. A miséria entrou com o pecado, e o pecado veio pela mentira do diabo. Gênesis 3. A serpente mentiu para Eva, distorceu a palavra de Deus e trouxe maldição. E parte dessa maldição foi trabalho com suor, terra que produz espinhos, dificuldade para prosperar. Mas isso foi maldição, não projeto original. E Jesus quebrou a maldição. Mas o diabo quer que você viva como se a maldição ainda tivesse poder total. Não tem, foi quebrada. Você tem autoridade para prosperar. Tem uma tática específica do diabo que poucos identificam.
Ele usa líderes religiosos sinceros, mas enganados. Paulo alertou sobre isso. 2 Coríntios 11:14. Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele não vai aparecer com chifres dizendo: glorifique a pobreza. Ele vai usar um pastor bem-intencionado, que ama a Deus, que é sincero, mas que foi ensinado errado. E esse pastor vai pregar pobreza como virtude. Vai dizer que você deve viver com pouco, e você vai acreditar, porque vem de alguém de confiança. Isso é engano sutil. O diabo não precisa enganar você diretamente. Ele engana quem te ensina. E você absorve o engano sem questionar. E aqui está o mais assustador. A teologia da pobreza serve perfeitamente aos propósitos de Satanás, porque mantém o cristão impotente. Pobre não influencia sistemas. Pobre não financia grandes projetos. Pobre não tem voz no mercado. Pobre não constrói escolas, hospitais, empresas. Pobre sobrevive, e sobrevivência não transforma nações. Mas o cristão próspero, esse é perigoso para o reino das trevas, porque tem recursos para expandir o evangelho, para influenciar cultura, para abençoar massivamente, para construir. Então o diabo criou uma teologia que mantém o cristão na pobreza e chamou de santidade, para neutralizar o povo de Deus. Então, o que você faz agora? Primeiro, reconheça a mentira. Pobreza não é de Deus, é obra do inimigo. Deus quer te tirar da pobreza, não te manter nela. Segundo, renuncie verbalmente. Fale em voz alta. Eu renuncio à mentira de que pobreza é santidade. Eu recebo a bênção de Deus. Eu prospero em nome de Jesus. Palavras têm poder. Terceiro, estude Deuteronômio 28. Veja a diferença entre bênção e maldição e escolha conscientemente viver na bênção através da obediência. Quarto, pare de glorificar pobreza, sua ou de outros. Pare de romantizar luta. Luta existe, mas não é o destino. É processo, e o destino é abundância. Quinto, use o que você tem, mesmo que seja pouco agora. Deus multiplica o que você coloca nas mãos dele. Mas se você esconde com medo ou com falsa humildade, nada cresce. A verdade mais libertadora que você pode ouvir é esta: Deus é o autor da prosperidade, Satanás é o autor da miséria. Deuteronômio 28 prova, João 10:10 confirma, a cruz garante. E agora você escolhe: continuar acreditando na mentira que te empobrece ou abraçar a verdade que te liberta? Deus já fez a parte dele. Proveu, abençoou, quebrou maldição. Agora você decide. Rejeita a bênção porque o diabo convenceu você que ela é perigosa? Ou recebe sem culpa, sabendo que vem do Pai? A escolha é sua, mas agora você sabe a origem. Pobreza é diabólica, prosperidade é divina, e você foi chamado para prosperar. Se este vídeo expôs algo que estava escondido, deixa o like, porque expor engano é começar a libertação. E se você quer entender como a igreja usa culpa para manter você pobre, se inscreve no canal. No próximo vídeo, vou desmascarar os mecanismos psicológicos de controle institucional. Te vejo lá. Um abraço e até o próximo vídeo IntelliVox.